Ora bem, hoje temos mais um manifesto. Quando é uma aula, eu não venho de boina. Quando é um manifesto, é política, venho de boina ou de boinas, porque são várias. Esta é uma boina aristocrática. Tem aqui uma coroa nobiliárquica para explicar que não somos todos iguais e que eu sou contra a egalité. Bom, e qual é o tema de hoje? O tema de hoje é responder a uma pergunta que vi apresentada por uma pessoa do sistema, já não me lembro quem era, um político internacional qualquer do sistema, que estava muito admirado porque é que a direita apoia a Rússia. Porque é que a direita apoia o Putin. Como é que é isto? Agora a direita deve apoiar o Putin. Bom, vou responder a isto. Vamos lá ver. Primeiro, qual direita? Está aqui uma grande confusão de conceitos. Não é? A direita não existe. Existem várias direitas, como existem várias esquerdas. Vamos começar pelas esquerdas, que as esquerdas é mais fácil. As esquerdas têm dois segmentos e meio, basicamente. O primeiro segmento, que é o segmento mais importante, que é o que nos interessa mais, é, sem dúvida nenhuma, o segmento socialista. Aquilo a que eu chamaria a esquerda do sistema ou o socialismo do sistema. Vai dar ao mesmo. É a ala esquerda do tal Uniparty, do partido único com duas metades, que se alternam no tempo, não é verdade, para mudar as carinhas das pessoas, em que as políticas essenciais ficam as mesmas. Aquilo que eu chamava antigamente os partidos siameses do sistema. Siameses são aqueles irmãos colados que vivem em conjunto. Bom, quais são as características gerais? Primeiro, apoiam tudo o que é a agenda externa, tal como a direita do sistema. São a favor da NATO? São. São a favor da ONU? São. E das agendas da ONU? Todas. São a favor da União Europeia? Sim, incondicionalmente. São a favor da Agenda 2030? Claro, com unhas e dentes. E, portanto, aqui não se distinguem. Qual é a diferença entre a esquerda do sistema e a direita do sistema? Não há diferenças. Não há diferenças. É bem que as pessoas percebam isto. Bom, nas questões sociais, esta esquerda sistémica, em Portugal, o Partido Socialista, em Espanha, o PSOE, nos Estados Unidos, o Partido Democrático, em Inglaterra, o Partido Trabalhista, etc., etc., para perceberem, é sempre igual, é sempre a favor das políticas feitas e criadas pela Revolução Silenciosa marxista. Eu já fiz um post só sobre isto, a Revolução Silenciosa. Portanto, quem não sabe o que é, tem que ir ver o que é que eu digo sobre a Revolução Silenciosa marxista. Bem, portanto, as políticas sociais são as mesmas da Revolução Silenciosa marxista. E qual é, então, em termos económicos, a representação? É a favor do esmagamento tributário das classes médias. Impostos, taxas, sobretudo e mais alguma coisa. Não é verdade? Não é só sobre a gasolina, nem sobre... Vejam um exemplo para perceberem. Um imigrante português sai daqui e vai trabalhar para a Suíça, para o Luxemburgo, para ganhar dinheiro. Ao ganhar dinheiro, é tributado. Vem para Portugal, finalmente com algumas poupanças. Passou mal aquele tempo, mas juntou dinheiro. E o que sobra das tributações que já levou é para comprar uma casa. Paga impostos. Durante a obra, vai fazer... paga impostos. A seguir da obra feita, continua a pagar impostos. Todos os anos paga impostos sobre a sua própria casa. Bem, afinal vou vendê-la. Paga impostos. Bom, agora, neste preciso momento, quando os filhos a herdam, não paga impostos. Mas cuidado, meus senhores, atenção. Querem fazer voltar para trás esta novidade a que ficamos a dever ao Dr. Paulo Portas, de acabar com o imposto sucessório e querem reintroduzir mais uma taxa, mais um imposto, para agravar aquilo que é o esforço de muitos ao longo de décadas.
Cuidado, cuidado. Economicamente promove a subsídio-dependência, que é preciso um Estado grande, cada vez maior, mais funcionários, mais amigos para as secretarias, mais amigos para a função pública. E isto assegura o voto contínuo. Portanto, a subsídio-dependência mais o empreguismo público político, mais o esmagamento tributário, tudo isto é a mesma política económica de continuidade no poder. E isto é o que os partidos socialistas fazem sempre. Sempre. Bom, em termos morais e religiosos, é aliada da revolução silenciosa da extrema-esquerda. Ideologias de género, inclusão, enfim, todas essas porcarias que a esquerda marxista criou a partir das políticas gramscianas, não é? Do António Gramsci, enfim, e depois dos seus tentáculos, são incorporadas com grande facilidade pela esquerda sistémica, pelos partidos socialistas. Bom, e a democracia política, a democracia liberal, foram criadas por eles, pois foram criadas por eles e pelos outros, ou seja, os partidos socialistas são fundacionais nos sistemas políticos que existem na Europa e no mundo. Estava lá a mãozinha dos partidos socialistas e a mãozinha dos partidos liberais. Só que, exatamente por serem fundacionais, ela é conforme com este desiderato e estas políticas levadas a cabo, como eu acabo de referir, por governos desta índole. E, portanto, de alguma forma, ambas as partes do Uniparty, ambos os partidos centrais, ambos os partidos do centrão, partidos dominantes que fizeram o sistema jurídico-político-constitucional, no fundo acabam por defender o sistema porque ele favorece-os. Eles favorece-os. Por exemplo, em Portugal, o método D'Hondt, por definição, favorece esses dois partidos. Só que exageraram na dose. Abandonaram os agricultores, criaram políticas pouco amigas da agricultura, espezinharam os criadores de gado e a pecuária, desinteressaram-se dos militares, deixaram sem financiamento as polícias, esqueceram-se da classe média. E de repente sobreveio uma revolta de natureza essencialmente liberal, antissistémica, baseada em desespero. Em desespero. As pessoas estão desesperadas. Os agricultores e os polícias e os professores e toda esta gente que se revolta-se não por uma questão ideológica a priori, mas que estão desesperados. Já não sabem que vias é que podem tomar dentro da lei para manifestarem o seu total desencanto e oposição em relação ao sistema. E é por aqui que vêm o Trump, o Bolsonaro e a direita rebelde em geral. E o que é que estes patetas do Uniparty fazem? Não, isto não pode acontecer. Trump, o que é isto? Então um gajo milionário toma conta disto. Então o Bolsonaro, que era militar, toma conta disto, com um general ao lado. Não pode ser. Isto é um horror, porque é democracia. Não, vamos ganhar isto na secretaria. Na secretaria. E, portanto, vamos fabricar impeachments. Como nós controlamos o sistema judicial, vamos lixar os gajos com os jornais, com os média. Vamos derrubar estes tipos todos com este tipo de instrumentos, com os média, com o sistema, o aparelho judicial, vamos pô-los de rastros para eles não poderem concorrer e assim ganhamos na secretaria e vamos ter socialismo outra vez igual a antes. Bom, esta é que é a esquerda sistémica.
Acham que a direita não sistémica gosta disto? Acham que a direita sistémica gosta disto? Sim. Acham que a direita não sistémica, rebelde, gosta disto? Não. Começam a perceber a resposta. Bom, qual é a segunda esquerda? A segunda esquerda é a esquerda marxista, revolucionária, de outrora, que agora se travestiu, que agora se mascarou de revolução silenciosa. Eu já falei disto, já falei, obviamente, noutro, e portanto, noutros posts, fazem favor de ir ver, e esta é a esquerda marxista. Quer dizer, vamos ver, por exemplo, o Bloco de Esquerda é fundado por partidos que eram da extrema-esquerda. A UDP. A UDP era comunista, maoísta, não é verdade? Os trotskistas, a LCI, trotskista, já se esqueceram. Isso é que funda o Bloco de Esquerda, não é verdade? Os partidos, o PSR, essa gente toda, que ou eram trotskistas, ou eram maoístas, ou eram da extrema-esquerda revolucionária, é que estão na base destes partidos. Já se esqueceram disso. Eu não me esqueci, porque eu sou velho. Isso é que é o problema. O problema de ser velho tem esta coisa, não é? Que a gente lembra-se. Lembra-se de os ver. Bom, mas agora estão muito caladinhos, estão muito democráticos, estão muito liberais. Não queremos a Constituição. Nós queremos a democracia pluralista. Porquê? Porque a democracia pluralista tem servido para a gente subverter o Estado lentamente. Quando isto implodir, já não precisamos de democracia nenhuma, porque ela acaba. A ditadura é uma saída natural daquilo que nós estamos a fazer, que é um processo de erosão das instituições. Qual é a parte que eu digo 2,5? Qual é a meia? A meia são os tontos de serviço, não é? São os patetas de serviço, coitados, são boas pessoas, às vezes até a direita é ecologista, a esquerda é ecologista, a esquerda vegan, a esquerda feminista, a esquerda pacifista, que sobra, essas esquerdas patéticas e patetas são aliados naturais deste bloco. Bom, agora vamos à direita. E a direita? A direita é igual. A direita tem estas duas nuances igualzinha. A direita sistémica é siamesa da esquerda sistémica, não é? Não põe em causa... E tem este lado serventuário, escravizado, horroroso, que é: eu não ponho em causa os avanços da vossa revolução silenciosa. Vocês avançam na questão do género e a gente disfarça. Avançam na questão do aborto, a gente disfarça. Avançam na questão da eutanásia, nós não estamos a favor, mas a gente disfarça. Avançam na questão do feminismo, a gente disfarça. Avançam na questão do... Qualquer asneira que a esquerda faça, a direita consola-se e encolhe os ombros e diz: já tínhamos dito que éramos contra, mas paciência, agora que já está, fica. Agora que já está, fica. Apoiam objetivamente a revolução silenciosa. Tal como a esquerda sistémica apoiam a ONU, apoiam a NATO, apoiam a União Europeia, estão com muita atenção ao Fórum Económico Mundial ao qual participam, as trilaterais e essas porcarias todas, vão lá e são acolhidos por ele. Qual é a grande diferença? Não há. Não há diferença entre esta direita sistémica e a esquerda sistémica. Então, mas tem que haver alguma, para haver uma rotação, claro. Vão aliviar alguns impostos em setores que afetam a classe média que já está sufocada, e uma outra política menos conseguida da esquerda sistémica e que, no fundo, é desfavorável à direita sistémica. O resto não muda, mas isto muda. E, portanto, em certa medida, dão um alívio momentâneo, uma anestesia ao conservadorismo das massas. O Marx e o Engels e o Lenin têm toda a razão. As massas, deixadas a si próprias, são conservadoras. E, portanto, é preciso acalmar, pacificar o conservadorismo das massas. É preciso dar algum milho aos pombos para acabar com a revolta dos agricultores. A revolta... Vejam o que disse o estupor. Eu não lhe queria chamar cabra, como chamei a Clinton, mas é um estupor da senhora van der Leyen.
O que é que ela diz perante a revolta dos agricultores que regaram com estrume líquido a sede, ui que bem feita, a sede da União Europeia em Bruxelas, que queimaram palha lá à frente, que bem feita que aquilo foi. O que é que esse estupor vem dizer? Vamos aliviar o excesso de fiscalização sobre algumas das políticas da PAC, para que os agricultores possam dar rações que não são ecologicamente produzidas aos animais durante um tempo. Aliviar. Não é anular, não é substituir, não é acabar com elas. É aliviar temporariamente. Me gera. Eu, pura e simplesmente, não posso com isto, porque isto é pura e simplesmente um cinismo absoluto de uma instituição que não foi eleita por nós. Bem, ora bem, portanto, esta direita, em certa medida, faz parte do problema. Quer se goste, quer não, faz parte do problema. Porque serve de anestesia rotativa à continuidade da revolução de esquerda. Então é má. Quem faz isto é objetivamente conivente. Bom, e a tal direita rebelde? A direita rebelde é a direita contra o sistema. Revolta dos agricultores, revolta dos pescadores, revolta dos criadores de gado, revolta dos professores, da polícia, das polícias, da não sei quê. A malta está completamente farta. Farta disto. Isto não é maneira de tratar ninguém. O núcleo duro desta direita é essencialmente nacionalista. O que é que isto quer dizer hoje? Não quer dizer o mesmo que no tempo do Dr. Oliveira Salazar. Nacionalista significa primeiro nós. Primeiro nós. Como é que não há dinheiro para Portugal e há dinheiro para mandar tanques para a Ucrânia? Que é isto? Como é que não há dinheiro para pagar aos professores, para pagar aos polícias? Mas há dinheiro para gastar em guerras que estão perdidas por definição. E que não são do nosso contexto, como eu já disse em vários vídeos. Portanto, não são da NATO, não são de nada. O que é isto? Quem é que manda nesta porcaria? Bom, a direita sistémica é, de certa forma, parente da direita rebelde, porque ambos são a favor da ordem pública. Mas a ordem pública não é pagar, como quer a direita sistémica, aos polícias para eles levarem na cara. Não é pagar aos polícias para que, quando atiram sobre um criminoso que os ameaça de atropelamento ou de outra coisa qualquer, ser preso o polícia e ser liberto o criminoso. Não é isso. Não é isso que nós queremos. Nós queremos uma polícia forte, robusta, que imponha a ordem, que trate bem as pessoas de bem e que trate mal as pessoas de mal. É isso que esta estupidez deste regime não percebe. A nossa direita é, portanto, é securitária. É, com muito orgulho. É contra o esmagamento dos impostos. Cuidado chega, hein? Cuidado chega porque com tantas promessas estou para ver como é que isto se financia. É contra o esmagamento da classe média, dos impostos, impostos sobre tudo e mais alguma coisa. É religiosa. Cá em Portugal é pouco, mas em todo o lado é religiosa. Na Índia, por exemplo, é neo-hindu. Na Rússia, ressuscitou a Igreja Ortodoxa. No Brasil, os cristãos aliaram-se todos para apoiar o Bolsonaro. Nos Estados Unidos, a moral majority apoia o Trump. E nós cá andamos a disfarçar. Na Europa já há núcleos que, até de catolicismo, que estão a renascer contra, no fundo, a política do Vaticano, que apoia as duas esquerdas, as duas. A sistémica e a outra. Apoia as duas. Está bonito o Vaticano, está bem entregue. Muito bem entregue. Muito bem entregue. Bom, e agora vamos ao Putin. Então, e o Putin? E o Putin? O Putin era comunista ou era pró-comunista? Tinha que ser. Então, não se chega a coronel do KGB, como ele foi, sem ser do partido, é óbvio, sem ser soviético, sem ser pró-soviético, como é óbvio. Não se chega lá.
Chega lá. Portanto, o Putin era comunista, chegou a ser dirigente da sucessora do KGB, que é o FSB. No fundo, mudou de nome, não é? Como nós, chamava-se PID e passou a chamar-se DGS. É mesmo, os agentes são os mesmos. Ele foi dirigente daquilo, dirigente superior. Foi dirigente superior da Câmara de São Petersburgo. A direita apoia isto? Não. A direita apoia outra coisa do Putin. É que o Putin assistiu, naquele triênio maldito de 1989 a 91, à demolição sistemática da Rússia. Feita pelo Sr. Gorbachev, que eu conheci pessoalmente e convidei para vir a Portugal, com a Glasnost e com a Perestroika, e depois com o bêbado do Boris Yeltsin, que um dia apareceu nu, bêbado, no meio de uma cidade. Enfim, não interessa. E o Ocidente adotou uma política fácil em relação ao antigo mundo socialista soviético. Dividir, implodir e anexar economicamente. Devorar o antigo Império Soviético. E isto foi feito, metodicamente. A metade alemã dá-se outra vez à Alemanha capitalista e ela acaba por unificar aquilo e cria uma Alemanha forte. São nossos aliados ali. Nós estamos lá dentro e vamos continuar lá dentro. E estão lá dentro, não é? A Polónia, para nós. A Estónia, a Letónia, a Lituânia, a Roménia, a Bulgária, a República Checa, a Eslováquia. Tudo para cá. E a Jugoslávia? A Jugoslávia não fazia parte da União Soviética. Não, era do Tito, mas também era comunista. Não faz mal. Implode-se. Implode-se. Pum! Dividir, implodir, anexar. Agora o que é que falta? Faltam poucas coisas. Falta a Ucrânia, falta a Geórgia, falta a Moldávia e faltam as repúblicas, os estões, as repúblicas ao sul da Rússia. Já lá vamos. A Ucrânia levou uma dentada na Crimeia, já sabemos. Mas cuidado, a Crimeia, desde 1921, que se chama República Socialista Soviética Autónoma da Crimeia. 1921, ratificada em 1936. Não é uma Câmara Municipal da Ucrânia. Era uma República Socialista Autónoma. A gente sabe o que é que autónoma significava, mas enfim. A Geórgia levou uma dentada, duas. Em 91, a Ossétia do Sul e em 92, a Abcásia, que se transformaram em duas repúblicas pró-russas e cuidado, como quem diz, calma, porque isto a gente não deixa entrar aqui a NATO. Não deixamos entrar aqui a União Europeia. A Moldávia levou uma dentada na Transnistria em 1990, a República da Transnistria. Tudo isto é pró-russo. Bom, e o resto? E o resto não, que a Bielorrússia não foi na cantiga, e os russos não foram na cantiga com a Bielorrússia, e bem, e os tais estões são zonas de influência não é dos turcos, mas da cultura turca. São muçulmanos, muitos deles são turcófonos ou turcómonos, enfim, são de qualquer maneira apoiados culturalmente pela cultura, pela língua, pela tradição turca e muçulmana, tirando a Arménia, que é um osso duro de roer. Agora não vou entrar nisto, não, é outro poço diferente. Mas a ideia a seguir é: vamos destruir a Rússia e a China e dividir, implodir e anexar. Este é que é o objetivo. Dividir, implodir, anexar. E o que é que o Sr. Putin fez quando acordou do que estavam a fazer? Restaurou e repôs a Igreja Ortodoxa, que tinha sido destruída pela Revolução Comunista de 1917. Restaurou os monumentos todos históricos que evocavam a história da pátria. Dignificou os heróis nacionais. Os czares, Nicolau II e a sua família foram canonizados pela Igreja Ortodoxa como mártires. Mas também heróis da Segunda Guerra Mundial, que eles chamam a Grande Guerra Patriótica. E da herança soviética. Não teve complexos. Aqueles que defenderam a Rússia são heróis.
liberalizou a sociedade, liberalizou a economia, criou uma economia competitiva de consumo, criou uma crescente indústria nacional, concorrente, obviamente, com tudo o que nós produzimos, e criou emprego, aumentou as exportações, controlou a imigração, as imigrações de minorias que não querem ser absolvidas. Frase do Putin que eu guardo para mim como emblemática. A Rússia não precisa de minorias étnicas para nada. Ou até que, enfim, que alguém diz uma coisa que serve de bandeira. Não precisamos de minorias étnicas. Não precisamos. Bom, eles é que precisam, então têm que se encaixar, têm que se agachar, têm que se deixar absorver. Mas não é isso que é a agenda desta canalha que anda a governar. Bom, portanto, não à diversidade divisionista da imigração. Moralizar a sociedade tradicional, desde as Forças Armadas às Forças de Segurança, dar-lhes orgulho na nova bandeira, que é a bandeira dos czares, foi buscar os símbolos da história, os símbolos dos czares, repeliu a agenda do género. Agora o Papa Francisco, vá lá, já condenou a ideologia de género. Até que enfim. Ora bem, pergunto eu, para aqui, qual é a política destas que desagrada à nossa direita, à direita rebelde? Nenhuma. Nós somos a favor disto tudo. E agora perguntamos, e isto é a política do sistema? Esta é a política do sistema? Não. Não. Não é a política do sistema e não é a política que nos querem impor este partido único com socialistas e amigalhaços da pseudo-direita do outro lado. Não. E nós estamos contra isto. Nós não somos russos, nós não somos agentes da Rússia. O que somos, isso sim, é patriotas. Pessoas que gostam da sua pátria e da sua história, que gostam da normalidade, que se lembram do que foi a grandeza. E, obviamente, têm alguma inveja, para não dizer mentiras, não é? De chefes de Estado de outros Estados, não são os nossos, mas que fazem as políticas que a gente gostaria de ver cá na nossa terra. É só isto. A gente não estamos todos apaixonados pelo Putin. Temos uma reverência grande por aquele tipo que nasceu comunista, num mundo comunista, e soube dar a volta e se transformou num patriota. Opa, isto é fácil de perceber, caramba. É fácil de perceber. Mas é claro que esta escumalha que manda nisto não quer. Mas queremos nós.